Hoje, tudo que eu te garanto é que até o final do vídeo você vai se surpreender, porque se você caiu nesse vídeo, Deus tem uma palavra para você. Enquanto eu gravava o 22º dia do desafio, era só mais um dia comum na minha rotina de gravação, mas Deus simplesmente me surpreendeu de uma maneira poderosa. Foi tão forte, tão claro, que eu não perdi tempo. No mesmo momento eu gravei o testemunho para você, porque eu sei que Deus tem uma palavra para você. Não foi por acaso que você deu play nesse vídeo. Existe algo que o Senhor quer liberar sobre a sua vida hoje. No dia 21 do desafio, a gente começa organizando livros e coleções, caso você tenha alguma. Hoje também nós vamos falar sobre hobbies e projetos pessoais. No meu caso, o meu único hobby é pintar e às vezes eu arranho um teclado. O primeiro passo do nosso desafio é passear pelas estantes, gavetas, prateleiras e separar o que você realmente lê ou valoriza. Além disso, decida o que você pode doar ou vender. Para suas coleções, pergunte se isso de fato ainda traz alegria para sua vida. É muito importante evitar excessos, porque tudo que a gente acumula, além do que nos serve ou nos faz bem, pode esconder carências e gerar sobrecargas na nossa vida e na nossa família. Sobre os livros, eu fiz uma lista dos que eu quero ler no novo ano e organizei por prioridade. Defini cada livro e quantos eu vou ler em cada mês. Coloquei uma meta para eu cumprir. Para o nosso dia 22 do desafio, vamos olhar para os hobbies e projetos pessoais. Faça uma análise do que você realmente pratica e daqueles hobbies que você deixou parado há meses. Organize os materiais, seja de artesanato, instrumentos musicais, ferramentas de projeto. E depois de tudo organizado, nós vamos planejar os projetos pessoais para o novo ano que irá começar. Primeiro de tudo, ore. Enganoso é o nosso coração, por isso não podemos avançar sem buscar uma direção clara de Deus, colocando Ele no centro das nossas decisões. Em seguida, faça uma lista respondendo quais objetivos você quer atingir este ano e quais projetos estavam engavetados que merecem a sua atenção agora. Lista feita, é hora de definir as prioridades. Escolha de 2 a 3 projetos que realmente vão gerar um impacto na sua vida nesse próximo ano. Por último, divida cada projeto em passos menores, metas claras e prazos reais. E agora é só tirar tudo do papel. E essa era eu toda inocente finalizando os meus planos de 2026, quando de repente eu me dei conta do título do caderno. Eu não tinha percebido ainda. E aí foi quando o Espírito Santo começou a falar comigo e eu acabei gravando um testemunho pra vocês. Só um detalhe é que eu fiquei com o rosto cortado na maior parte do vídeo porque eu estava posicionando a câmera para fazer um take para vocês e não gravar um testemunho. Então realmente foi muito espontâneo, mas eu sei que o conteúdo vai agregar na vida de vocês, então por isso que eu resolvi deixar assim. Eu sei que você não está nesse vídeo à toa, por isso abra o seu coração e se prepare. Permita que Deus fale com você através da minha vida e do meu testemunho. Olha, é impossível não se emocionar. Eu ganhei esse caderninho do Ramon e eu não tinha dado muita atenção ainda, no sentido assim... ele falou, comprei, tava na promoção, comprei que eu sei que você gosta. Eu falei, muito obrigada, achei ele lindo, mas não... Eu falei, depois eu vejo. E aí agora, coincidentemente, eu peguei ele pra escrever os meus projetos pessoais. Fazer esse planejamento, quais são os meus planos. E eu escrevi bem grande no roteiro, em caps lock. Ore primeiro. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi da forma mais dura, né? Como uma pessoa com característica ansiosa, eu sempre fiz todos os planos mais lindos possíveis. E aí depois eu consultava para ver se era o que Deus queria. Na verdade, eu por muito tempo fiz pior que isso. Eu colocava Deus. E falava, Deus tá comigo, claro que tá. Esse plano é maravilhoso, isso aqui é uma bênção. Impossível Deus não ser a favor disso e aquilo, por aí vai. E eu entendi que nem tudo que é lícito nos convém. E isso também se encaixa para os nossos planos. Nem todos os planos que a gente faz com o nosso coração estão alinhados com o que o céu tem para nós. O fato de eu ter aprendido isso, eu aprendi de uma forma muito dura e me traumatizou um pouco. Não tô aqui me vitimizando, mas só para vocês entenderem que isso fez com que eu tivesse uma trava. Então, por muito tempo, eu fiquei travada em sonhar. E durante esse ano todo de 2025, o Senhor falou muito comigo. Volte a sonhar, volte a sonhar. E de várias formas diferentes e por várias pessoas diferentes que não me conheciam. Pessoas que às vezes vinham orar por mim e a pessoa começava a falar, volte a sonhar, Deus tá te mandando voltar a sonhar. E dessa forma o Senhor confirmou.
de várias maneiras diferentes, que era a hora de eu voltar a sonhar. E eu lembro que enquanto aquela pessoa, a última que orava por mim, ela confirmava aquilo depois de meses que eu já tinha ouvido aquilo. Volte a sonhar, Deus tá te dizendo, volte a sonhar. E eu lembro que dentro de mim eu já respondia ao Senhor Senhor, eu não sei mais como é sonhar. Eu não sei como é que faz isso, eu tenho medo de sonhar. Porque eu morro de medo de sonhar o que não é os seus sonhos pra mim. E nesse meio do caminho, o Senhor me ensinou uma coisa. Esse aqui é quase um diário, onde eu escrevo tudo que acontece comigo, tudo que Deus fala comigo. E existe uma passagem em Filipenses 2:13. A gente aprende que a gente não pode ter medo de sonhar. Porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, através dele nós sonharemos o que está no coração dele. Então, a gente não pode ter medo do sonho, não pode ter medo de idealizar metas. A gente precisa ter medo de não estar no centro da vontade dele. Porque sempre que Deus gera um desejo no nosso coração, algo que a gente começa a sonhar, algo que ele começa a colocar dentro de nós, e nós estamos no centro da vontade dele, e ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o primeiro lugar na nossa vida, o alfa e o ômega, o início e o fim, na verdade, ali nós entendemos que Deus santifica os nossos desejos, porque não tem como nós estarmos plantando nosso relacionamento e vida diária com o Senhor todos os dias e não estar florescendo, frutificando os sonhos de Deus na nossa vida. Em Filipenses 2:13 fala assim: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, se tem alguém que tá me ouvindo e tá travada, com medo de sonhar, com medo de fazer os planos e as metas, por achar que você não vai estar no centro da vontade do Senhor, primeiro de tudo, ore e busque ao Senhor de todo o seu coração. Esteja entronizada em Deus. E aí, o Senhor vai te responder de uma forma tão linda e tão singela, daquele jeitinho que só quem tá sensível identifica. Eu juro que na hora que fui escrever os meus planos aqui, eu fiquei um pouco apreensiva, porque eu falei, Senhor, vai ser a primeira vez que eu vou voltar a escrever meus planos pessoais, meus sonhos, minhas metas. E eu confesso que eu tinha pegado tanto medo de fazer isso, mesmo sabendo que isso não é ruim, mas medo de me perder mesmo, mas por obediência. Hoje eu tinha decidido que eu ia fazer. E eu fui aqui, orei primeiro, escrevi os objetivos, em seguida coloquei as prioridades e as metas para cada um deles. E, gente, a hora que eu fechei o livro, eu não tinha visto. Como eu falei, foi um presente esse caderno. Tá escrito: God has great plans for you. Ou seja, Deus tem grandes planos, incríveis planos, bons planos para você. E a referência é Jeremias 29:11, que é maravilhoso também. E eu vou pôr aqui pra gente: porque eu sou Deus, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Que coisa linda! Como é bom servir esse Deus que nos convida hoje a sonhar, que você possa sonhar os planos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe.